Um Deus bom que decidiu amar-nos, decidiu fazer tudo o melhor por nós. Nós, como filhos dele, como uma aliança que temos com Deus, não é? Foi isso que ouvimos no domingo passado. E cantámos aqui algumas coisas que não sei se vocês tomam muito bem atenção. Eu tomo muita atenção àquilo que eu canto, muita atenção. Para já, eu venho aqui para adorar a Deus, certo? Adorar, prostrar. Tivemos a cantar Deus transforma-me. Se lembra ou não? É que se não se lembra, o Paulo tem que vir outra vez cantar tudo. O que não era muito jeitoso para ele. Mas na verdade, Deus requer a nossa adoração. Deus requer a nossa prostração diante dele. Amar a Deus significa sujeitar-se a Deus. Sujeitar-se à vontade dele. Não a nossa, mas à dele, certo? E o que eu mais gostaria de expressar nesta noite é que Jesus Cristo foi o exemplo. Ele veio para ser um exemplo de humildade diante do Pai. Aquele a quem ele adorava, afinal, ou não? Jesus adorava a Deus, ou não? Se eu disser hoje aqui alguma blasfema, eu dou ordem aos irmãos para agarrar numa coisa que está aqui no chão. Vamos lá ver se isto também não é muito pesado. Eu dou ordem a cada um de vocês. Não sabia que isto estava aqui. Nem sabia que ia dizer isto. Se eu disser alguma coisa hoje contrária àquilo que Deus disse e diz, eu dou ordem para vocês me darem com isto na cabeça. Estão dispostos? Quem é que tem coragem? Não vão ter, não. A não ser que não acreditem na Bíblia. Se não acreditarem na Bíblia, isso eu digo assim, vão prender aquela pessoa. Porque Jesus, ainda hoje, ele requer de nós a verdadeira adoração ao Pai. Ele ainda hoje requer de nós que nós o reconheçamos como exemplo de obediência. Ou não? Hoje vamos mais falar, certo? Vamos fazer de conta que estamos numa escola e de uma aula que o professor pergunta e os alunos respondem, está bem? Eu tenho procurado muito na Bíblia procurar o que é que Jesus quer que nós ainda hoje façamos. Você não procura isso? Eu procuro. Eu não ando aqui por andar. Eu não vivo a vida cada dia por viver. Eu quero vivê-la a cada segundo da minha vida debaixo da orientação de Deus. Debaixo de saber que estou em humildade diante dele e que estou em continuamente submissa a ele. E sabe, eu há bocado estava ali a pensar, Jesus também se sentiu fraco. Por isso é que ele dizia, o espírito está pronto, mas respondam para mim, a carne é fraca. É porque ele também se estava a sentir fraco ou não? Ele tinha carne e ossos como nós. E ele tinha necessidade de se inclinar diante do Pai pedindo ajuda. Ou estou a inventar alguma coisa? Eu já escondi aquilo, mas eu vou buscá-lo outra vez. Certo? Jesus nunca escondeu nada. Ele tinha a verdade com ele. Ele veio para mostrar a verdade. E ele veio para ensinar a verdade. E é essa verdade, irmãos, que nós continuamos a vivê-la. Na quarta-feira estive a ensinar no grupo em Quinhendros que Jesus Cristo foi o exemplo da verdadeira humildade. Ou seja, desejou sempre fazer a vontade do Pai. E eu quero ser hoje muito... Olha, eu não sei dizer palavras caras, já digo já. Não sei. Talvez por isso Deus me escolheu pela minha simplicidade. Talvez por isso.
pela minha simplicidade, mas sinceridade do meu coração. Deus veio para os simples e para os sinceros. E é esse, irmãos, que Ele usa. E eu não sei porquê que Deus então me chamou. Eu estava muito longe hoje até de vir aqui pregar. Ficam já a saber. Eu fui convidada hoje, antes do almoço, para vir aqui hoje. E eu na quarta-feira estava a dizer aos irmãos lá, eu estou pronta a pregar isto, seja onde for. E eu desejaria que o Papa estivesse aqui hoje. Sabem porquê? Porque à custa de Jesus Cristo, à custa daquilo que Ele fez, fizeram uma religião à custa dele. Porque nunca foi da vontade de Jesus que andassem por aí a fazer imagens dele. Ou foi? Claro que não. Nem de Jesus, nem de Maria. Também nunca foi o desejo de Maria. Tenho estado a estudar um livro acerca de Maria. Também me interessa saber porque ela foi um exemplo. Ela foi uma escolhida por Deus por algum motivo. Porque ela é uma pessoa humilde. Era uma pessoa que se prostrava diante de Deus e que dizia que a vontade dele se fizesse nela. Você já disse isto? Olha, digo agora, se ainda não o disse hoje. Eu já o disse algumas vezes hoje. Deus, não a minha, mas a tua vontade se faz. Eu não quero saber da minha vontade, eu quero saber da tua. E quando nós dizemos isto, Deus ouve. Tanto que recebi logo o telefonema a seguir do pastor e já estou tramada hoje. Não estou não, irmãos, que eu tenho muito prazer de falar aquilo que eu creio e aquilo que eu vivo. Tenho muito prazer de falar. E falo muito em casa com o meu marido, eu falo muito em casa com outras pessoas. E eu tenho muito prazer de saber qual é a verdade, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Esta vida são 3 dias. Quem é que sabe disto? E não esteja já a tremer. Porque o ontem já foi. Era um dia, não é? Já ninguém lá vai buscar. O da amanhã também não tem poder para o agarrar para o amanhã. Pois não? A Deus pertence. Mas o hoje, o Deus ainda consegue, nosso Deus ainda nos consegue, pela sua graça, conceder-nos hoje estar aqui. E o que eu quero dizer é muito forte. E os irmãos são muito fortes para aguentar. O Paulo até já está a roer as unhas. Ai, Jesus. Não é por causa disto, para não, Paulo? Ainda bem. Posso continuar? Eu, no fim da lição, na quarta-feira, dizia assim aos irmãos, ainda posso cá voltar para a semana? E eles diziam, podes. É que digam-me já, porque eu venho. Eu não venho, se não quiserem. Eu tinha aqui uma introdução que diz... Eu vou tirar o meu casaco, aqui está mais calor. O Paulo tem razão de estar a transpirar quando está cá em cima. Há pessoas que perguntam qual era a religião que Jesus praticava. E podem perguntar, porque eu dizia e digo, há tantas igrejas com tantos nomes. Todas falam de Deus. Mas nem todas se encontram, nem todas se dão. Perguntam, que igreja é que tu vais? Nunca ouviram isto? Até a mim já me têm perguntado, qual é a igreja que tu frequentas? Às vezes fico tão danada e digo assim, eu não frequento igreja nenhuma. Ou não tenho religião nenhuma. Porque as pessoas só querem saber qual é as igrejas onde nós vamos. Sabe porquê? Porque as igrejas estão mal vistas. Há muitas igrejas que se encostaram a uma religião acerca de Jesus Cristo. E não foi essa a vontade de Jesus. Que criassem igrejas ou religiões com o nome dele. Não foi isso que Jesus queria. Nós temos que refletir bem qual é o ensinamento de Jesus para cada um de nós. Afinal de contas, quantos deuses há? Digam-me, por favor. Quantos deuses há? Nós estivemos a cantar, e se o Paulo diz o contrário, eu digo que ele teve a cantar a mentira. Que ele teve a cantar que é o único Deus. Foi ou não foi verdade? Tens de ter muito cuidado, porque eu estou sempre a examinar aquilo que tu cantas. Eu sou uma das pessoas que preciso de examinar tudo. Sou assim. Também não tenho culpa. Foi Deus que me fez assim.
E Deus quer que a gente examine tudo. A Bíblia não diz examinai tudo e retendo. Pronto. É isso que eu estou a fazer. O que eu quero dizer é que há muitas pessoas que se dizem cristãs, que dizem que Jesus Cristo é o seu Senhor e Mestre, que é o seu Criador. Quem é que já ouviu isto? Quem é que já disse isto? Temos que considerar muita coisa. Porque há muitos chamados cristãos que vêm aqui ou outras igrejas. Estamos a falar da igreja em geral, está certo? Não estamos a falar daqui. Estamos a falar daqueles que chamam-se cristãos. Ou seja, cristandade. Já ouviram falar na cristandade? Já, pois. Até já ouvi assim. Aquilo é uma cristandade para aí. É uma cristandade. Tem crista na idade. Cristandade, na idade. E aproveitam-se para fazer igrejas nessa chamada cristandade. Jesus nunca disse que era cristão. Bem, não, eu já disse. Eu, se calhar nunca encontrei na Bíblia isso. Mas já viu? Jesus pertencia à igreja cristã ou não? Opa, hoje vocês hoje vão pensar um bocadinho comigo. Jesus pertencia à igreja cristã ou não? Digam sim ou não, pá. Estamos aqui, pois, pá. Vocês estão, mas é com medo de responder. Isto é um bocado complicado hoje, ó Paulo. Hein? Jesus, olha, também não tenho culpa de vir aqui hoje, foi o pastor que me disse. Eu disse, olha que eu tenho isto assim, assim para dar. Faz-me entender. Pronto, ele pôs-me à vontade. E certamente ele está a ouvir. E também é para ele. Que ele é homem, precisa também de estar atento àquilo que Deus diz, não àquilo que os homens dizem. Porque essa foi a revolta de Jesus. A revolta de Jesus foi sempre para as pessoas que chamavam-se cristãos, ou para as pessoas que se chamavam ou diziam que eram religiosos, que se mostravam que faziam tudo, mas não faziam vontade de Deus. Eu já vou provar pela Bíblia, não estou a inventar nada. Eu vou dar provas concretas daquilo que eu estou a dizer. Está bem? Os irmãos já me conhecem, já sabem que eu que não invento nada. Eu tenho estado a estudar bastante, apesar de não ter grandes estudos, como muitas pessoas têm cursos da universidade e tudo, mas eu gosto de estudar. Eu gosto de aprofundar aquilo que Deus é, porque tenho visto que Deus é tão profundo, é tão alto, é tão... a gente não consegue abranger, não é? Porque é um Deus tão grande que o nosso pensamento não consegue aprender tudo. E muitas vezes, irmãos, no cristianismo há visão enganadora. E deixem-me dizer que muitas vezes o cristianismo tem falhado. Os cristãos, os chamados cristãos, não estou a falar daqui, está certo? Os irmãos estão a entender, não? Então, toda a gente católica diz que é cristão, certo ou não? Portanto, estamos a falar de todos aqueles chamados cristãos e daqueles que se arranjaram uma religião à custa de Cristo. O que é que vocês me entendem no fim? Se eu não souber explicar tudo, para a próxima fica no ar, está bem? Deus nunca deixa nada por explicar. E há muitos chamados cristãos que dizem que seguem Cristo e encontraram uma religião em nome de Jesus. Vou-vos deixar pensar um bocadito. Posso continuar? Se irmãos, quando disserem não, eu vou-me logo embora. Eu estou tranquila da minha vida. O que é certo é que designaram chamadas cristãos muitas igrejas e não estão certos do conhecimento da vontade de Deus. Não estão certos da vontade daquilo que Jesus veio trazer. Daquilo que Jesus ensinou. Não têm conhecimento dessa autoridade escriturária de Jesus Cristo. Essa autoridade que Jesus Cristo trouxe e que indicou através do único Deus verdadeiro. E eu acredito, irmãos,
que já tenho dito isto aqui até, que se Jesus viesse cá, agora, em pessoa, ele faria como fez no templo. Eu continuo a batalhar nisto. Porque muitas igrejas intitularam-se cristãs e não têm o conhecimento profundo da vontade de Deus. E isso, eu não quero estar dentro disso. Porque uma pessoa que se humilha a Deus, uma pessoa que quer servir Deus voluntariamente, não é nenhuma escrava. Mas diga comigo, é libertação. Uma pessoa que ama Deus, uma pessoa que quer saber a vontade de Deus, uma pessoa que segue o exemplo de Jesus com uma obediência total, não é nenhum escravo, é uma pessoa liberta. É uma pessoa tranquila, é uma pessoa que tem paz, é uma pessoa que vive. E deixe-me dizer que viver Deus não é aqui dentro, é também. Está aqui. Viver Deus, irmãos, é no tempo em que nós vivemos, continuar a buscar a vontade de Deus, a vontade da submissão ao único Deus que fez o céu e a terra. Foi isso que Jesus veio trazer. Foi isso que Jesus ensinou. Sabe que há coisas que as pessoas falam, como igreja e como religião, que nunca foram pronunciadas nem por Jesus, nem pelos seus discípulos, que andaram 3 anos com ele. E depois deles ainda cá ficaram. E não se encontra coisas que as pessoas, que igrejas dizem, nunca se encontra, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento. Algo está mal então. Não é, irmãos? Quem é que está aqui disposto? Mesmo assim, eu já tenho dito muita vez, tenho conversado com o pastor, que há coisas que nós fomos mal ensinados. Quem é que sabe disto aqui? Não havia traduções corretas, irmãos. Ninguém sabia árabe, nem hebraico. Não. Antigamente não havia a Bíblia como ela é. Havia sim os pergaminhos, aqueles rolinhos das leis, dos profetas, e eram guardados. E decoravam aquilo. Traziam aquilo sempre dentro do coração deles. Iam ao templo e falavam de cor, mas estava dentro do coração deles, guardavam a palavra de Deus, guardavam os mandamentos de Deus. Hoje, as pessoas estão muito distraídas. Mas olha que o nosso Deus é o mesmo. Ele quer a nossa adoração, Ele quer a nossa humilhação, Ele quer que a gente o busque todo o nosso ser. Eu estou a ser muito amiga de vocês. Porque aquilo que eu quero para mim, eu quero para vocês, irmãos. Eu não quero que os irmãos saiam daqui e comecem logo a falar disto e daquilo e se esqueçam que o Deus que eu estou a falar continua com vocês em casa, continua com vocês em todo lugar. É preciso que vocês não se distraiam, porque Ele está ali, juntinho com vocês. Era por isso que Jesus constantemente ele ia orar. Ele não queria perder tempo. Porque o tempo para Jesus era precioso. E para nós, não é? O tempo que nós temos é pela graça de Deus que ainda nos permite, pela sua graça, estar aqui. Não é assim? Então, vamos ver uma coisa aqui. Aqueles chamados, talvez cristãos, aqueles chamados que representavam doutrinas. Vamos ver em São Marcos 7:7. Quem é que acredita que Deus é um Deus de misericórdia, irmãos? É por isso que, sendo Ele um Deus de misericórdia, Ele conhece os corações que estão aqui diante dEle que são sinceros. E pela nossa sinceridade podemos não saber tudo. Podemos ter falhado muito, mas sem querer. Então Deus ainda tem muita coisa boa, muita coisa nova para nos revelar, para nos ensinar. Está bem? Querem ou não querem? Eu quero, sempre. Então, quem é que já encontrou? São Marcos 7, 8 e 9, que diz assim. Mas em vão me adoram. Quem é que disse isto? Jesus. Mas em vão me adoram, dedicando-se aos ensinamentos, doutrinas que são preceitos humanos.
pondo de parte os mandamentos de Deus para respeitar a tradição dos homens. Como lavar os jarros e os copos e muitas outras coisas que fazeis. Jesus estava aqui a ser duro, mas Jesus nunca foi hipócrita. Jesus trouxe a verdade, ele era a verdade, ele continuava a mostrar a verdade. E ainda hoje, ele está lá e está a ver quem é que anda na verdade. Porque afinal de contas Deus vê tudo ou não? Deus vê tudo. E noutra passagem, Isaías 29:13, estava profetizado já para as pessoas no tempo de Jesus, que eram hipócritas, que eram pessoas que só se interessavam de doutrinas humanas, preceitos de homens. Pessoas que são guiadas só por ideias humanas. É por isso que há muita igreja. E a gente passa por certas igrejas e a gente nem sequer pode lá entrar, porque aquilo, aquela igreja não. Vem outra falar da nossa e diz assim, naquela também nunca ponho os pés. Porquê? Isso pergunto eu, porquê? Então Deus não é só um. Porque há muitos preceitos humanos em cada igreja. Há muitos pensamentos humanos em cada igreja, em cada chamada igreja, que se chamam cristãs. E por isso, já em Isaías, já profetizava para as pessoas em que Jesus disse, se vocês quiserem abrir comigo, Isaías 29:13. Isto leva-nos a pensar muito. A mim leva-me a pensar. Que diz assim, porque o Senhor disse, o Senhor Deus, ou não? O Senhor Deus, porque este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Então, meus queridos, as chamadas igrejas não têm culpa de serem instruídas. As pessoas com as igrejas não têm culpa de ser mal instruídas. Pois não. Eu fui instruída já desde os 20 anos que eu conhecia a palavra de Deus e que eu conhecia o Paulo, mais a mãe dele e a avó e os irmãos. Em Angola, graças a Deus, morávamos na mesma rua. E olha que nunca mais esquecemos uns dos outros, graças a Deus. Pela graça de Deus ainda cá estamos, não é? E nós fomos ensinados a muita coisa que hoje eu vejo que não devia ser assim. Mas eles não sabiam mais, eles eram sinceros e puros de coração. Não era, irmã Adelina? Eram os irmãos maravilhosos que a gente tinha lá. Ainda hoje nós podemos assim ser maravilhosos. Mas o mais importante de tudo, irmãos, é que a gente saiba que não é só com a nossa boca que a gente pode honrar a Deus. É, em primeiro lugar, de todo o nosso coração. Porque é para aí que Deus olha. É para aí que Deus se manifesta. É no nosso coração. É no nosso interior. Porque se a gente está a falar uma coisa, mas faz outra, porque o coração é que comanda a situação, não é? Então, meus queridos, não vamos, temos que reconhecer e estudar e aprender aonde é que Deus está a ensinar o povo. E o que é que Deus quer nos revelar ainda. Posso continuar? Eu queria acabar já, mas os irmãos, pelos vistos, não me deixam. Ainda não vi nenhum agarrar aquilo. Mas, por favor, ninguém se levanta agora, senão eu penso que é para me atirar acima. Mas em vão me adoram, disse Jesus. Eu não gosto muito que as pessoas levantem só as mãos quando o Paulo diz para levantar. Fico triste. Às vezes, quando ele diz para levantar as mãos, eu já estou com elas no ar. Porque eu não estou à espera. Eu não estou à espera que o Paulo me mande levantar as mãos. Porque não é ele que me vai fazer sentir para eu levantar as mãos. O irmão está a entender o que eu quero dizer?
Eu não digo aleluia quando o pastor me manda dizer aleluia. Ou já o tenho dito ou digo depois. Que é para não cair naquela rotina de fazer só quando o homem manda. Os irmãos estão a entender o que eu quero dizer? Então, senão eu nunca dizia aleluia em casa, nem nunca levantava as minhas mãos, nem nunca orava, nem nada. Irmãos, quero que vocês me digam que estão a entender aquilo que eu quero dizer. Está bem? Porque se não estiverem a entender, olha, tenham paciência que eu não posso fazer mais. Mas que Deus se encarregue de vos fazer entender. Jesus disse em Mateus 15, 7 a 9, hipócritas, muito bem profetizou Isaías a vosso respeito, ao dizer, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, porém, está longe de mim. É em vão o culto que me prestam, dedicando-se ao ensinamento de doutrinas que são preceitos humanos. Olha, eu tenho medo, sabe? Eu tenho medo de vir aqui algumas vezes e ouvir algum preceito do homem. Você não tem? Eu tenho. Se eu ver, ou o Luís, ou outro pastor qualquer, que eu vejo que é da cabeça dele, eu vou logo ter com ele. Mas não dissestes bem. Porque essa não é a vontade de Deus. Tenho coragem para isso. E se ele me está a ouvir, ele sabe, ele me conhece, ele sabe muito bem que eu sou assim. Gosto de examinar a palavra, gosto de ouvir a palavra e gosto, claro que temos várias opiniões e várias coisas, mas o que conta mais é a opinião de Deus. Está certo, irmãos? O que conta mais é a opinião de Deus. E é tempo, eu não sei se isto está a ser gravado na internet, se não. Não me importa. É tempo das chamadas igrejas cristãs reconhecerem que há um Deus que a gente tem que honrar e pregar o nosso joelho a Ele, adorá-lo e ouvir aquilo que Jesus nos tem ensinado. Certo? Porque não é tempo de brincarmos às igrejas. Não é tempo de dizer seguimos a Cristo com a boca e depois não fazer mais nada. Isso é desonrar a Deus. Isso é sermos hipócritas. É sermos fingidos. E oxalá que Jesus não viesse agora e nos chamasse hipócritas. Oxalá que não. Mas, irmãos, todos nós devemos ir à presença dele. E é a ele que nós temos que dar contas. Não é aos pastores, não é uns aos outros, mas é a Deus vivo e verdadeiro, que ainda hoje é soberano. Ainda é hoje que ele está a controlar todo o universo. Nada se move no universo, nem no céu, nem na terra, sem que ele dê ordem. E tudo está planeado por ele. Porque é que nós, humanos, nos devemos deixar orientar por ele também? Os irmãos, não é verdade assim? Posso continuar? Os irmãos já estão com pressa, mas pronto. Estou quase a acabar. Porque isto hoje é forte e eu não quero que os irmãos partam as cadeiras. Isaías foi bem claro ao profetizar isto e Jesus também foi bem claro ao falar com religiosos. E esta descrição sobre os devotos hipócritas, conforme disse Jesus, não fui eu que disse, nem fui eu que inventei, pode ser direta e exatamente aplicada aos chamados ou aos devotos cristãos dos dias de hoje. Nos termos seguintes: vão à igreja ao domingo, cantando, dançando, batendo as palmas. Olha, se algum está incluído nisto, eu estou. E você? Está. Misturando-se ao sexo oposto, homens e mulheres. Está aqui, homens e mulheres. Também estamos cá. Levando consigo rapazes e raparigas. Hoje estão cá poucos, mas já aos domingos estão cá mais. Agora, eu falei em geral de igrejas cristãs, certo? Falando agora de outra coisa que vocês sabem que aqui, graças a Deus, não temos. Queimando velas, incenso nas igrejas. Fixação de imagens e cruz de Jesus Cristo nas igrejas. Esculpindo a imagem da Virgem Maria e fixando nas igrejas.
e formulando até uma religião chamada cristandade, como eu já falei. E eu disse que nunca Jesus falou disto, nem nunca Jesus, nem os seus discípulos ensinaram isto. Mas se você for dizer a uma chamada igreja cristã que isso é contra Deus, você leva com o rolo que está ali. Mas Jesus não teve vergonha. Jesus falou. Porque é que nós hoje, que dizemos que aceitamos a doutrina de Jesus, não devemos falar a mesma coisa? No grupo em 500 tem lá pessoas que, cristãs da Igreja Católica. Lá está. Não são cristãs de Deus, são da Igreja Católica. O que é que eu vou dizer contra? Deus é que as conhece, mas que estão ali atentas a ouvir e a aprender estão. Então não sou eu que as vou convencer de nada. Nós não estamos cá neste mundo para convencer ninguém. A pessoa ouve e aceita ou não a vontade de Deus, não é verdade? Então não há nenhum homem no mundo que consiga converter outra pessoa a Deus. Não, não há. Podem até ensinar erradamente, podem fazê-los tocar nas emoções das pessoas, mas Deus conhece a sinceridade de cada pessoa. E mais nada, é ponto final. Não é? Então, uma das coisas que Deus nunca também, através de Jesus, ensinou, foi para celebrar o Natal. Olha, agora vou falar no Natal. Nunca falou para guardar em Sexta-feira Santa. Você já encontrou isso na Bíblia? Eu não. Nunca falou na Segunda-feira de Páscoa, que faziam feriados. Isso é tudo invenção dos homens. Porque, afinal de contas, nem está escrito na Bíblia quando foi que Jesus nasceu. Ou você já encontrou? Já alguém aqui encontrou? Pois não. Então também foi uma invenção do homem praticar o dia de Natal. Alguém está escrito na Bíblia o Ano Novo, o dia de Ano Novo? Também não, isso é dos calendários que fizeram isso. Tanta coisa, irmãos, que nós seguimos, nós chamados cristãos, que nós seguimos, que Jesus nunca ensinou e nós estamos a seguir exatamente as ideias dos homens. Sabe bem o dia feriado, não sabe? Não seja hipócrita, diga a verdade. Sabe ou não sabe bem? Sabe. Mas a intenção de quem fez isso foi realmente com uma doutrina falsa. Agora, nós estamos todos aqui para seguir doutrinas falsas ou para seguir aquilo que Deus quer? Todas as doutrinas e tradições acima referidas não foram ensinadas por Jesus Cristo, nem por nenhum dos seus discípulos. De facto, não existe nenhuma referência na Bíblia a tais doutrinas e tradições. Não existe. Há muitas doutrinas que são praticadas nas igrejas, relativamente às quais não existe qualquer referência na Bíblia. Então, olha, deixa-me lhe dizer a verdade do meu coração. Tudo aquilo que eu vejo que é dos homens, que não é da Bíblia, eu rejeito imediatamente. E você? Não vai ser fácil. Porque eu acredito que nos tempos de hoje Deus está a levantar somente a verdade dele. E a dos homens vão ser desmascaradas. Porque Pedro e João disse, importa mais obedecer a quem? A Deus do que aos homens. Você é capaz de dizer isso? Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Eu tenho coragem para dizer ao Paulo, quando ele está aqui a cantar uma coisa, que eu vejo que não é a Bíblia, eu sou capaz de chegar ao pé dele, não vou bater, nem tratá-lo mal. Não é, pessoal? Paulo, isso também já é do passado, isto agora já não interessa. Ele próprio tem que ter capacidade para entender que cânticos que nós cantávamos antigamente que já não dizem nada agora. Não é assim, Paulo? Agora há revelação nova, não é? Há coisa fresca. Que Deus nos ajude, irmãos. Para a semana a mais, pode não ser por mim. Há alguma pergunta a fazer? Disse alguma coisa errada? Os irmãos, digam-me agora, porque se eu sair daquela porta para fora, já não tenho direito de me dar a castada. Importa adorar o Deus único e verdadeiro, irmãos. Importa olhar
para aquele que nos ama a cada segundo, mesmo quando nós falhamos. Deus não toma em conta o tempo da ignorância. Não toma. Mas venham aqui, venham aprender, com o desejo de aprender alguma coisa. Não vamos só... Ai, aquela pregação foi tão bonita. Oi, aquele versículo eu já o conheço há tanto ano. Ai, é tão bom, sabe-me tão bem. Deus quer nos renovar. As mudanças que Deus tem falado através de homens que vêm aqui, não é mudar dos pastores, não é mudar de cadeiras, é o nosso coração que tem de ser mudado. Não esqueçam disso. Senão continuamos a ser religiosos como os outros. Fatinha está-me a olhar para mim. Isto ao vender uma Júlia, não é, Fatinha? Dizia lá, poça. Temos de ser corajosos ou não? Temos de ser corajosos. Não é só ouvir sentarmos aqui numa cadeira. Então, se é só para sentar na cadeira, deixe ficar em sua casa. Fique lá na sua cadeira, repimpado, a ver televisão. Venha para aprender a confiar cada vez mais no Deus que é real, num Deus que estremece as paredes do seu coração e que diz, filha, eu preciso de entrar aqui em algumas áreas para tu reconheceres que em vez de pedir a oração só à sexta-feira ou ao domingo, pede a mim que estou contigo lá logo pela manhã. No ontem do Luxemburgo, uma irmã pediu-me, Júlia, ora por mim. Eu dei-me uma vontade de dizer assim, olha, eu peço a ti, mas é para tu acreditares que Deus está vivo, que Deus é real. Eu peço a Deus que Deus te faça entender que Deus não está só ao pé de mim, Deus está lá contigo. E agora eu pedi ali à irmã Beatriz que peça ali um favor àquela irmã, faz favor, para... Acha bem eu pedir à irmã Beatriz para lhe pedir assim? Porquê é que não lhe peço logo assim? Acha bem? Claro que não. Ó Beatriz, pede ali ao Paulo que me dê um copo de água. Porquê é que não? Oh, irmã, ore por mim. E você faz do Deus o quê? Deus é surdo para si? Deus não gosta de si? Deus gosta de si. Deus está consigo. Já é tempo que temos crescido também nessa área, irmãos. É que assim ou somos meninos ou somos crescidos. Os bebés é que pedem em tudo. Os adultos confiam. Por acaso estava há bocado a orar e estava a pensar nisto. Os bebés é que andam sempre a pedir, não é? E o pai está sempre a dar. Mas os adultos parece mal, andamos sempre a pedir. Oh, Deus dá-me isto, Deus já deu tudo. Aproprie-se das coisas de Deus. Alegre-se que Ele está ali. Alegre-se que Ele já lhe deu. Confie. Ele está-nos a despertar. Para nós confiarmos nele. Adore-o, louve, prostre por no chão. Sente-se, chore, faça, ou cante, faça o que você quiser. Mas faça isso honrando. Não com os lábios, mas com o seu coração. Você aqui pode ter vergonha, mas em sua casa, ponha-se no chão, ou ponha-se em cima da cama, ou ponha onde você quiser, mas louve-o, agradeça-lhe. Porque ele ainda pela sua misericórdia ainda está a olhar para si. Ainda põe a sua mão sobre si. Não é? Que horas são? Jesus. Ai, Jesus. Os irmãos entenderam alguma coisa que eu queria dizer? Quem é que não entendeu nada, diga amém. Mas quem entendeu algum bocadinho daquilo que eu queria explicar? Diga aleluia, Senhor. Porque como eu já disse, eu sou tão simples a falar as coisas que eu não consigo convencer ninguém, não é? Mas eu também tenho essa plena certeza que não sou eu que convenço alguém. Mas, irmãos, há uns anos atrás, os irmãos que são evangélicos como eu, sabem que havia reuniões de oração, sabiam ou não sabiam? Não era? Antigamente. Havia, pelo menos lá no Luxemburgo, havia à sexta-feira reunião de oração. Todos nós, à sexta-feira, não íamos com outro sentido a não ser de orar. Ouvíamos um bocadinho de estudo da Bíblia e depois punhamos todos os joelhos prostrados a adorar a Deus. E era tão bom. Era sinal que nós estávamos ali diante dele, que não estávamos preocupados com mais nada, mas estávamos ali a uma entrega. Isso perdeu-se nas nossas igrejas. Isso perdeu-se. E Jesus constantemente estava a orar, ou não?
Constantemente ele se prostrava diante do Pai. Ele dava esse exemplo aos discípulos. E hoje que exemplo é que nós estamos a ver disso? Muitas vezes em casa até passa-se horas e horas e a gente nem se lembra de orar. Boa noite, irmãos. Vamos levantar a oferta, né? Porque, e uma oferta é oferta. Eu sou contra a falarem lembrar para dar oferta, porque uma oferta é uma oferta. Ninguém precisa de me lembrar que eu tenho que dar uma oferta, que eu tenho que dar. Porque uma oferta é uma oferta. Certo? E Deus olha para a atitude do nosso coração. Que Deus vos ajude a continuar